Se eu soltar essa caneca, vocês vão ficar bravos comigo. E é por conta de uma lei. Só que isso traz A família real britânica contrata o prêmio Nobel, William Crookes. Prêmio Nobel da Química. Descobriu os raios catódicos. A gente só tem televisão antes de tubo, né? Na nossa época. Porque o William Crookes descobriu os raios catódicos. E ele vai, então, em direção a alguns médiuns. E ele precisa de entregar um dossiê. Ele foi contratado pela família para desmistificar aquilo. Certo? Exatamente. Para colocar um ponto final. Ele volta dizendo, eu não posso negar. O que eu vi, eu não consigo explicar. Mas é uma realidade, um prêmio Nobel. Não é uma coincidência. Ele estava, talvez, meio variado. Vamos chamar outro. Vamos chamar outro. Aí não é com a família real britânica. Isso é na França. Charles Richer. Prêmio Nobel, você precisa acreditar. Senão, você estará entre a cruz e a caldeirinha. A gente já ouviu essa expressão alguma vez na vida, né? Entre a cruz e a espada. Cruz e a espada. Exato. Beleza. Você fala, tá bom, eu escolho a minha fé. Você vai pra fogueira. Eu cometi um crime, vou carregar uma mácula espiritual. Você se sentiu de alguma forma, pode ter vivido o ódio no seu processo de desencarne, também vai carregar. Nós vivemos 500 anos. Só que se alguém apontasse uma luneta para o céu, luneta é uma invenção de Galileu Galilei, onde ele aperfeiçoou um instrumento e se chama luneta porque ele apontou para a Lua. E a ideia era aristotélica, que todos os astros são feitos de éter. Ele olha e fala, eita, a Lua tem cratera, não é perfeita. O Sol, ele ficou cego de um dos olhos, observando o Sol. Caramba. O Sol não é feito de éter. Isso que nós chamamos de Via Láctea não é leite derramado no céu. Então Galilei publica um livro, que é um diálogo de Copérnico e entre um heliocentrista e um geocentrista. Alguém que acha que a Terra é o centro do universo. Alguém que acha que o Sol é o centro do universo. A Igreja Católica faz a mesma coisa. Você pensa a diferença diferente de mim? Galileu Galilei, venha cá. Ele é julgado. E ele morre em prisão domiciliar porque ele se tornou um homem extremamente rico e influente. Giordano Bruno foi queimado em praça pública por afirmar as mesmas verdades. Ele não era famoso. A repercussão não seria tão ruim. Queimaram Giordano Bruno. Perseguiram Kepler. Perseguiram os cientistas. Então, do mesmo jeito que existe uma mácula religiosa na história do Ocidente, existe uma mácula quanto ao pensamento humano, ao cientificismo. Existe uma mácula da mesma forma. Quando nós passamos pelo processo chamado Iluminismo e nós encontramos Napoleão Bonaparte colocando fim à Inquisição, nós vamos para uma outra perspectiva de mundo. O Iluminismo fala, o saber é livre e é divino. Divino não, porque agora eu não quero saber de Deus. Isso se chama movimento pendular do ego. Tua mãe te proíbe de comer chocolate. Quando você tem a oportunidade de sair com seus amigos, você vai se esbaldar no chocolate. Até ter dor de barriga. Modo de dizer, é um exemplo. Então é um movimento pendular. A gente foi proibido nessa instância de... Nós fomos obrigados a acreditar em uma fé dogmática, não raciocinada. E fomos obrigados a negar a ciência. Agora, nós, humanidade, viveremos séculos negando Deus. Negando a religiosidade. E negando... o pêndulo. É o pêndulo no extremo oposto. Cara, Álvaro, sensacional, cara. É lógico, mas a gente não pensa, né? Não, muito bom. Mas a gente ainda tá nesse momento... Ou você acha que a gente, da mesma forma que é um pêndulo, existe a forma de voltar para um outro lado que não seja tão extremista, um lado que seja mais pacificador, né? Um equilíbrio? Existe. Existe. Existe um caminho, existe uma perspectiva. Porque nós passamos por um século XIX onde o materialismo vai se tornar absoluto. Nós vamos para um século XX onde o materialismo se torna pífio.
Sabe por quê? Por quê? Porque nós temos publicações do tipo psicologia. Eu tenho algo que é extra material, que influi na minha vida, para a psicologia, a ciência acadêmica. Eu tenho a física quântica, a mediunidade, com Allan Kardec em meados do século XIX. E sabe o que é o mais interessante? Que quando começa um movimento chamado mesas girantes, a mediunidade de efeito físico, que é o que chama a atenção de Allan Kardec. Ele olha para os salões de Paris, as pessoas fazendo reuniões onde colocam as mãos sobre as mesas e as mesas começam a andar. Tinha na escola a brincadeira do copo, brincadeira do compasso? Vocês chegaram a... Não, essa eu não peguei, acho. Não viveram com isso? Eu peguei, no interior a brincadeira do copo fazia. E na escola era do compasso, que você colocava as letras e o copo ia andando, respondendo. Caramba, não peguei essa. Não pegaram isso? Eu peguei isso na escola. Caramba. Vivi isso na escola. E Kardec olha para aquelas mesas e fala assim, elas estão respondendo perguntas inteligentes. Se tem resposta inteligente, tem causa inteligente. Porque, primeiro ponto, se a gente colocar 100 mil letras misturadas, A, B, C, todas cortadinhas, e eu te der 1 milhão de vezes para você tirar o acaso, eu tenho certeza que nenhuma vai sair um poema. Caramba. Então, se tem causa, efeito inteligente, a causa é inteligente. Concorda? Sim, não é uma análise combinatória. Exata. Então, as mesas comunicam-se com os homens. Pergunto para quem são vocês? Espíritos. Kardec, um cientista. Ele faz uma análise acadêmica sobre os efeitos. Só que, naquele momento, isso está tudo registrado em livros. A gente encontra na Gálica, na Livraria Nacional da França. Todos os livros estão escaneados, são online. A gente tem acesso a todos. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem duas corridas paralelas. Uma corrida para revolucionar a religiosidade humana. A outra corrida é para revolucionar a ciência. Elas são paralelas, mas levam ao mesmo ponto. Por quê? Porque começam a se materializar espíritos. Os espíritos se tornam visíveis e tangíveis como você está. A hora que isso acontece, pessoas da academia viram e falam, acabo com isso em 3 dias de observação. Eu falo qual é o truque. É impossível. E eu diria a mesma coisa se eu visse. É truque. E só sou espírita porque eu estou convencido do contrário. Porque senão eu não seria. Não é uma fé, não é um fanatismo. Me apresente uma teoria melhor que eu me dobro a sua teoria. Por isso que Kardec falou, se a ciência negar o espiritismo, vá na ciência, então. Que ele tinha, com certeza, ele tinha a maior certeza do mundo de que, de fato, existia. Ou seja, ele sabia que a ciência ia dobrar o joelho ao espiritismo. Ao espiritismo não como religião. Né? Isso, não como mas religião. como uma filosofia, como leis que regem o mundo espiritual, que são tão palpáveis quanto a lei da realidade, a lei da gravidade, perdão. Não importa se eu acredito ou não. Se eu soltar essa caneca, vocês vão ficar bravos comigo. E é por conta de uma lei. Só que isso traz a família real britânica contrata o prêmio Nobel, William Crookes. Prêmio Nobel da Química. Descobriu os raios catódicos. A gente só tem televisão antes de tubo, né? Na nossa época. Porque o William Crookes descobriu os raios catódicos. E ele vai, então, em direção a alguns médiuns. E ele precisa de entregar um dossiê. Ele foi contratado pela família para desmistificar aquilo. Certo? Exatamente. Para colocar um ponto final. Ele volta dizendo, eu não posso negar. O que eu vi, eu não consigo explicar. Mas é uma realidade, um prêmio Nobel. Não é uma coincidência. Ele estava, talvez, meio variado. Vamos chamar outro. Vamos chamar outro. Aí não é com a família real britânica. Isso é na França. Charles Richer. Prêmio Nobel em fisiologia. Um médico de Sorbonne. Se eu não estou me enganado com a sua formação, com a universidade. De umas universidades mais nobres da França. Chama o Charles Richer. Ele se depara com médiuns. Ele vê uma substância que é exalada
ele tem contato com espíritos conhecidos, familiares. E ele cria o neologismo. Neologismo, O que seria? ectoplasma. O ectoplasma. Já ouviu falar de ectoplasma? Sim, com certeza. A substância que médiuns de efeitos físicos liberam. De materialização, né? Isso não é um termo de Kardec. Esse é um neologismo dado por um prêmio Nobel. O pai da parapsicologia mundial. Ou seja, o prêmio Nobel tá ligado à ciência. Exatamente, um pesquisador. Você encontra na Itália Cesare Lombroso, pai da criminologia Caramba. jurídica. Ele vai a uma reunião dessa, a mãe dele se materializa e fala com ele. Se torna espírita. Você já ouviu falar de Marie Curie? Não, o que seria? Marie Curie, a grande física que descobriu o polônio, o rádio, trabalha dentro do elemento radioativo da matéria. Ela não é um prêmio Nobel, ela é 2. É a única do mundo. É uma judia polonesa. Tem o filme, Netflix, Marie Curie. Nossa, vou ver isso aí. Vamos ver. Ela descobriu o rádio polônio, morreu de leucemia. Ela e seu esposo Pierre Curie, porque eles trabalhavam dentro... Manuseavam. Não tinha-se o conhecimento da radioatividade. Ela é a única pessoa do mundo que ganhou prêmio Nobel de Física e de Química. Eles se deparam com esses fenômenos. Que fenômenos? Os fenômenos mediúnicos. Ela se deparou com isso. Ela frequentava reuniões espíritas. Caraca. E Pierre Curie escreve e registra publicamente. Eu precisaria de mais tempo para entender esses fenômenos. Como que essas informações não chegam para nós? A gente não pesquisa, talvez, né? Então, mas é muito legal contextualizar, então, pro pessoal. Então, lá atrás, né, 1800, 1900, depois dessa virada de pêndulo, né, muita gente quis ir contra essa questão, essa capacidade mediúnica. Então, os grandes detentores do poder da época, né, as grandes nações, como você citou, Itália, França, Reino Unido, foram atrás dos grandes cientistas da época, os grandes vencedores de prêmios Nobel, para validar a visão deles de que tudo aquilo era balela, né? E, pelo contrário, né, conseguiram comprovar que, de fato, existia uma outra lei que ninguém estava olhando. Quer que eu te falo mais? Claro. Abraham Lincoln fez reunião mediúnica dentro da Casa Branca. Tem um livro em português traduzido com as atas. Ele chamou 2 coronéis e mais alguns militares e convidados. Trouxe uma poderosa médium de efeitos físicos. Essa médium começou a tocar um piano, o piano começou a levantar. Eles foram, analisaram, o piano olhava por cima, olhava por baixo. Chamou aqueles militares para ajudar a entender. Eles falaram, não, peraí, a gente vai sentar no piano. Sentaram 3 pessoas no piano. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América. Caraca. Naqueles dias. Reuniões mediúnicas na Casa Branca. Ele se deparou com esses fenômenos. Então, eu não estou falando de algo que efetivamente chama a atenção de alguns. Sim. Mas chama a atenção de Benjamin Franklin, de Wallace, que foi quem é o precursor da ideia da evolução das espécies junto com Charles Darwin. A gente vai encontrar umas centenas de nomes geniais voltadas para isso. E eu digo com toda certeza, se você é materialista, a sua fé não, a sua crença é pueril. Porque em 1905 existe... O que significaria essa parábola que ele falou aqui agora pra gente, Rosa? Que em é 1905, ela não tem fundamento. Ah, tá. Por quê? Em 1905 é publicada a teoria da relatividade. E a ideia de que a matéria ela é formada por átomos, e átomos possuem no centro disso o núcleo, algo que seja indivisível, perde totalmente a proposta e a matéria passa a ser o quê? Energia condensada. Com aquilo que a gente chama acelerador de partículas, que está debaixo da França e da Suíça, onde chocam as partículas, onde foi encontrado o bóson de Higgs, que vem a trazer um vetor que não comprova a teoria das cordas, mas aproxima a humanidade de entender. O último estudo que Einstein realizava, a teoria das cordas, se torna uma realidade. A matéria não é nada mais que energia condensada. Então, se você é materialista, você pode acreditar
que se tudo é matéria, existe campo, existe influência, existe, de alguma forma, uma certeza. Eu estou influenciando a você em função não única e exclusivamente da massa, mas através de sermos matéria condensada. Você pensa, logo existe. Essa matéria possui sintonia diferente e ela é regida por leis diferentes do que a lei da gravidade. Quais são essas leis? Você pode me trazer a psiquiatria, você pode me trazer a psicologia, você pode me trazer uma série de ciências. Nenhuma descreve com a explicação completa. Agora eu posso te dizer, quando nós partimos para a ideia que a sua mente não está ligada ao seu corpo físico e orgânico, e isso pode ser comprovado através da EQM, das experiências quase-morte. Das projeções astrais. Então, os estudos de EQM dizem o seguinte: a pessoa morre organicamente. Ela não tem nenhuma função cerebral funcional, nenhuma função do sistema circulatório. Não tem coração, não tem batimento, não tem vida cerebral. Dá-se ali o atestado de óbito. O atestado de óbito. A pessoa volta dali a algum tempo e ela não tinha funcionamento orgânico. Não tinha como ela registrar informação. E ela volta descrevendo tudo que acontecia na sala. E ela fala o que aconteceu fora disso. Eu tenho um amigo, é pastor. Pastor, naturalmente, ele não será espírita. Ele teve uma experiência quase morte. Ele falou, eu encontrei com Francisco de Assis. E ele voltou, ele falou, todos os pastores vão me execrar. Mas eu não posso negar o que eu vivi. As experiências quase mortes são estudadas. O maior estudioso brasileiro é o Dr. Alexander Moreira. Mas isso é estudado em todas as universidades do mundo. A sua mente não está conectada com a matéria. Se você quiser chamar isso de espírito, chama. Se você quiser chamar isso de o que quer que seja uma realidade paralela, chame. O espiritismo traz essas explicações. E sem que Kardec pudesse ter a menor noção do que aconteceria no futuro da humanidade de maneira lógica, o que Kardec escreve é uma realidade nas nossas vidas. E eu vou dizer mais. O que Moisés trouxe é uma realidade em nossas vidas. O que Jesus trouxe é uma realidade em nossas vidas. Hoje, né? Hoje. Então, mas uma coisa que me intriga que você falou quando você falou da física quântica. Os físicos que estudam isso, todos eles, em geral, são extremamente materialistas. E aí eles dizem que a lei da atração, que é uma coisa que o mundo espiritual aborda muito, que é baseado na física quântica, é um monte de mentira. Porque se você pensar, você vai mudar a sua vibração, através da sua vibração, você vai conseguir atrair as coisas que você deseja. E eles falam que não, isso não existe, eles estão distorcendo as palavras da física quântica. Não é nesse sentido que eu trouxe. Eu trouxe o sentido de que a matéria é um acúmulo de energia condensada. Eu não sou estudioso da física quântica para entender as resultantes disso na nossa vida. Mas o que Emmanuel descreve num livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, no prefácio, ele vai dizer o seguinte: físicos, geômetras, químicos, etc., estão, mesmo que à revelia, ao serviço do materialismo, se tornando sacerdotes do espírito, em função do vértice, em função do direcionamento dos seus estudos. Mesmo que eles estejam na condição de materialistas, eles chegaram à conclusão que a matéria não existe. Então eles já não são mais materialistas. Eles são energicistas. Eu sei. Vamos criar um novo meio de reflexão. O que está sendo dito... Mas eles relutam, parece, né? Relutam. Eles Dr. Alexander... E é nobre. E eu prezo para que eles continuem assim. Por quê? Para que todas as pesquisas sejam desinteressadas e sejam encontradas leis sem o completo interesse na pesquisa. A pesquisa como um todo é trazida por Auguste Comte. Vai dizer que ciência é como montar um quebra-cabeça.
Mas você não pode cortar uma peça segundo a sua vontade. Então, estarem sob a condição do reflexo ou da inércia do século XIX, XX, é maravilhoso. Porque eles encontrarão, assim como já encontram essas perspectivas. Então, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quando você passa por um processo de depressão, quando você passa por um processo psiquiátrico, transtorno, só é te ofertado droga? Quer dizer, os psiquiatras, né, que receitam. Psiquiatras em geral, sim, né? Eles também podem te recomendar a psicoterapia. É. Então, ele está dizendo, a origem do seu problema, que hoje psicossomatizou-se, vem de algo que se chama psico, alma, no grego. Vem da sua alma. Então, isso é científico. Isso é científico. Nós podemos negar, mas nós podemos obter a certeza de que o vetor se direciona, primeiro, a uma revolução moral na humanidade que se dá segundo as extremas dores em que vivemos e associando o conhecimento científico, que é galgado passo a passo. Álvaro, tá muito boa a explicação. Nossa, sensacional mesmo. A Babi tem uma dúvida aqui. Manda bala, Babi. Assim, eu vou ser sincera. Eu sou ateia e a minha pergunta ela vai voltar lá no meio, pro início da conversa, que é assim. Eu sou ateia porque meu nível de pesquisa ele é muito básico. Não porque eu tenho pirraça, tipo... eu sei que tem, mas eu não acredito. Eu nego, sabe? Não por pirraça, mas é porque meu nível de pesquisa é realmente muito leigo. Eu sou muito leiga nesse assunto. Mas, assim, na sua perspectiva, hoje em dia, ainda é muito... As pessoas, elas são ateias por pirraça. E, nesse caso, a maioria das pessoas é ateia. Ou elas são espíritas, ou elas têm uma religião. Ou as pessoas, elas são ateias por falta de pesquisa mesmo. É mais esse questionamento, sabe? É por pirraça ou é por falta de pesquisa? Por que as pessoas são ateias? Posso te fazer uma pergunta? Você já teve alguma experiência, mesmo sendo ateia, onde você pensa muito em uma pessoa e ela te liga naquele momento? Ou você sente um arrepio e fala, nossa, parece que eu não estou sozinho? Ou você sente um êxtase espiritual diante de um conhecimento, de uma experiência que não necessariamente envolva o nome de Deus? Sim. Sabia que você não é uma exceção? 85% das pessoas do mundo, mesmo sendo ateias, sendo ateu, vivem experiências espirituais, descrevem na sua vida. É natural você ter essa convicção. Na minha posição, eu nasci, sempre tive uma devoção à religiosidade, sempre gostei, mas eu tive os momentos onde, durante algum estado de rebeldia, eu disse, sou ateu. Seriam os desertos pessoais? Talvez o momento onde a gente pode ser ateu, sim, mas pode não ser isso. Pode ser que o meio do qual você está inserido, por possuir o conhecimento acadêmico e por ser hoje a maior parte da academia materialista, você absorve esse conhecimento e a proposta da religiosidade que você conhece talvez não seja o que você queira. Talvez você olhe para... com todo respeito a todas as religiões, então eu vou usar o espiritismo e o judaísmo junto, para não parecer que eu estou... Talvez você olhe para o protestantismo e fale, isso para mim não tem sentido. Talvez você olhe para o catolicismo e fale, isso não tem sentido. Talvez você olhe para o judaísmo e fale, isso não tem sentido para mim. Talvez você olhe para o espiritismo, isso não tem sentido. E por essa razão, aquilo que me é apresentado como religião me leva a dizer que eu sou diferente. Porque existe uma coisa que nós chamamos de religião. Outra coisa é religiosidade. Religiosidade, ela é vivida de maneira nobríssima por muitos ateus. Ai que nós tivéssemos muitos ateus que acreditassem no bem e buscassem a conquista do bem. Seriam melhores que os religiosos que falam de Deus e ao mesmo tempo são hipócritas quanto às suas atitudes. Então, a grande questão é, todos esses pesquisadores que eu citei, talvez a maior parte deles
se convenciam de uma proposta da qual não se encaixava dentro da perspectiva religiosa. Eu vou desmistificar esse trem. Eu estou sendo enganado, e a humanidade também. Quando se deparam com leis, com uma fé raciocinada, é um start na vida desses espíritos. Porque aqui revolucionou-se para nós o espírito. Esse espírito nunca mais será o mesmo. Ele poderá retornar à Terra sob a perspectiva de se encontrar no âmbito da matéria mergulhado. E até na física, dentro de todas esse compêndio de religiosidade, não, de ciências materialistas em sua tese. Mas a partir do momento em que se depararem com uma fé raciocinada, tudo pode se transformar. Tudo pode se transformar. Perfeito, Auro. Muito bom esse esclarecimento. Muita gente pergunta, né? Muita gente manda no chat mesmo essa questão de quem é ateu, né? Então foi uma ótima pergunta da Babi, a sua resposta. A minha dúvida é aqui, voltando lá atrás, né? Porque a gente está chegando então num momento onde tem a intelectualidade com a moralidade, e daí o espiritismo, né? Os espíritos ressurgindo, digamos assim, esse tema, né? Mas lá atrás, quando a gente tinha os nossos... lá atrás, lá na antiga Grécia, no antigo Egito, ou até com os povos... me fugiu o nome. Os povos que viviam aqui, né? Que cuidavam das medicinas da floresta. Povos originários, perdão. Todos eles já tinham esses contatos com espíritos, né? De uma maneira muito clara. As antigas civilizações já consumiam, tinham tudo isso na sua riqueza ao longo do tempo. Em que momento que perdeu para entrar de fato nesse pêndulo do ego? Bom, a gente perde... Vamos mudar a palavra espiritismo, porque Kardec usa outro nome. Sim. Se você não quiser usar o espiritismo, pode usar espiritualismo científico. Uhum. Tá? Então, por exemplo, não, eu não quero parar com essa palavra, tudo bem, muda a palavra. As palavras pouco importam, o que importa é a construção do pensamento. Bom, mas não é apenas o espírito que está presente em todas as civilizações, em todas as épocas, e mesmo que essas se encontrassem sem o contato uma com as outras. Ou seja, faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana. Desde sempre. Desde sempre. O contato com o transcendental. Sim. Faz parte da nossa... Desde os incas, astecas, né? Sim, os egípcios, todas as civilizações, mas eu vou dizer mais. Não apenas essa. A reencarnação também está presente na maior parte dessas civilizações. Então, os egípcios eram reencarnacionistas. Os gregos têm a palingenese, que dá origem a algo muito semelhante à reencarnação. Eles acreditavam que a alma podia partir de um corpo para o outro corpo após a morte. Nós vamos encontrar os judeus sendo reencarnacionistas. Que os judeus são reencarnacionistas? Os judeus são reencarnacionistas. Ao tempo de Jesus também? Sim. Nós temos referências à reencarnação nos 10 mandamentos. Nunca vi. É porque foi feito para judeus lerem, que têm um conhecimento sobre o texto bíblico, no hebraico. Então, nós vamos encontrar no segundo mandamento, que vai estar diferente na sua Bíblia, porque os mandamentos foram alterados, e aqui já dá uma condição bastante interessante. Os mandamentos foram alterados para que a religiosidade, para que a partir do ano 380, quando Constantino coloca o cristianismo como religião oficial... Conselho de Nicéia, né? Colocando ali a proposta de que os bárbaros pudessem ser contemplados, então muda-se a adoração. Adoração não, o respeito ao descanso no 7º dia, passa-se a adorar o domingo, porque o sol é sagrado para os bárbaros. Tira-se aquele mandamento que você não pode ter ídolos. Mas nesse mandamento, no texto em hebraico, no original, se você for aos pergaminhos do Mar Morto, você vai encontrar lá, fala, eu quero um texto original. Vai lá, no mais antigo que a gente tem. Pergaminhos do Mar Morto. Você vai encontrar no segundo mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, proíbe os ídolos e fala, eu sou o Senhor teu Deus, que pune a iniquidade dos pais, dá... a partir não. Vai estar em português. Até a 3ª e 4ª geração.
Mas em hebraico vai estar Alarevim Alashloshim Ve'alarevim. A partir da terceira e quarta. Por quê? Porque você pode nascer seu neto, mas não seu filho. Terceira geração. Neto. Segunda, filho. Quarta, tá? Então ali você tem uma raiz da encarnação. Então não apenas do espírito. Em que momento a reencarnação, primeiro desaparece a encarnação. Depois vai desaparecer o espírito. Boa.